Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de anatomia dental, certo? E hoje vamos falar, vocês já conheceram toda a estrutura do dente, né? As divisões anatômicas, os componentes dos dentes, conhecer os grupos dentais e hoje nós vamos estudar a numeração dos dentes, tá bom? Então, todos os dentes têm nomes e funções específicas. Como vocês já conheceram na aula passada, né? O nome de cada dente e para que cada um serve. Hoje nós vamos ver a parte da numeração, que serve para quê? Para facilitar ainda mais a sua identificação, né? Que para isso que foi criada a numeração dos dentes, para que facilite que a gente saiba de que dente a gente está falando, tá? Então, a numeração dos dentes é reconhecida internacionalmente, sendo utilizada por profissionais de odontologia do mundo todo. Então, essa numeração que vocês vão aprender hoje, certo? Todos os dentistas usam essa numeração no mundo inteiro. É uma notificação, certo? Mundial. Ela é reconhecida mundialmente. Todos os dentistas de todos os países do mundo usam essa notificação. Então, é algo essencial, né, para todos os profissionais que trabalham na odontologia. Conhecer os números de cada dente. Então, esse sistema faz parte de uma convenção internacional chamada de notação dentária internacional ou notação dentária internacional, chamado de FDI. Eu falei meio repetido, mas deu para entender, né? Então, como eu falei para vocês, né, é usado no mundo todo e a gente chama de notação dentária internacional ou chama também de FDI, que é Federação Dentária Internacional. Essa forma que os dentistas do mundo todo se uniram para fazer, os pesquisadores no caso, né, para fazer essa identificação numerária por dente. Então, no mundo todo, se eu disser que eu estou com dor no dente 11, qualquer dentista do mundo inteiro vai saber de qual dente eu estou falando, entendeu? Mesmo que você não entenda a língua que o outro dentista, não conheça o idioma que o outro dentista use, mas pelo número a gente vai saber identificar de qual dente nós estamos falando, porque essa numeração, certo? Ela é usada no mundo inteiro, né? Tanto que ela se chama de notação dentária internacional. Então, para a gente aprender a numeração dos dentes, a gente precisa saber de alguns conceitos antes para que facilitem esse aprendizado, tá? Um deles é a linha média. A linha média é uma linha vertical imaginária que traçamos entre os incisivos centrais. Existe a linha média superior e a linha média inferior. Como o nome diz, é a representação do centro, por isso que chama linha média, dos arcos dentários. Esse traço invisível deve coincidir com a linha média da face, com o filtro labial e com o centro da boca, tá? Pela figura vai ficar mais fácil de vocês identificarem, não é difícil. Então, essa é a linha média da face, tá? Ela passa aqui pelo meio, que a gente chama esse ponto de glabela, o meio bem aqui no meio da testa, passa pelo meio do nariz, do filtro nasal, tá? Passa aqui no meinho do nariz e é uma linha que coincide entre os incisivos centrais superiores e entre os incisivos centrais inferiores. Se essa linha estiver passando corretamente em todos esses pontos reto, quer dizer que nós estamos com os dentes na posição correta. Não existe desvio de linha média. A linha média está posicionada corretamente, tá? Então ela passa aqui no centro da testa, passa no meio do nariz, passa aqui no filtro labial, passa exatamente no meio das arcadas dentárias, superior e inferior, né? Entre os incisivos centrais superiores e entre os incisivos centrais inferiores. Essa é a linha média, é o que divide a nossa face em lado direito e em lado esquerdo, tá? Então tudo que tiver desse lado está do lado direito da face do paciente. E tudo que tiver desse lado da linha média está do lado esquerdo da face do paciente, da arcada dentária, né, também, tá? Então aqui seria o lado esquerdo e aqui
lado direito, tá? Daqui para cá, lado direito, e daqui para cá, lado esquerdo. Então, esses dentes ficam do lado direito e esses dentes ficam do lado esquerdo. Então, outro conceito que a gente tem que entender para aprender a numeração dos dentes são os quadrantes dos arcos dentários, tá? Então, nossa boca tem 2 arcos dentários, como vocês já estudaram anteriormente. Tem a arcada superior e a arcada inferior. Cada arco dentário a gente vai dividir em 2 lados, direito e esquerdo, né? Tendo a linha média como referência. Então, a linha média que eu mostrei para vocês há pouco é a nossa referência, é o que vai dividir a nossa arcada, o nosso arco em lado direito e lado esquerdo, tá bom? Lembre-se que a gente tem 2 arcadas, né? Então, aqui, ó, aqui a arcada superior, tá, gente? Aqui a arcada superior e aqui a arcada inferior. Isso tá ok, né? Aqui são os incisivos centrais superiores e aqui os incisivos centrais inferiores. Então, a linha média, ela passa exatamente aqui no meio, tá? Ela passa aqui no meio, entre os incisivos superiores e entre os incisivos inferiores, a linha média passa aqui no meio. E ela divide os arcos em lado direito, arco dentário superior e inferior direito, e arco dentário superior esquerdo e arco dentário superior inferior esquerdo, tá? Então, temos a linha média como referência, certo? Que passa entre os incisivos superiores e inferiores, dividindo as nossas arcadas em lado direito e em lado esquerdo. Então, dessa forma, nós vamos ter 4 quadrantes. Vou passar aqui, depois eu volto para vocês copiarem, tá? Então, quando a gente divide quando a gente pega a linha média, passa exatamente aqui no centro dos incisivos superiores e inferiores. A gente divide em lado direito e em lado esquerdo, né? Como a gente já viu. A gente também passa uma linha horizontal, isso é uma linha vertical, tá, gente? A linha média é uma linha vertical. A gente também traça, para a gente ter os quadrantes, a gente também passa uma linha horizontal que divide a arcada superior da arcada inferior. Quando a gente une essas 2 linhas, a gente vai ter 4 quadrantes, certo? Nós vamos ter 4 quadrantes, que são 4 quadrados. 1, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos lá, repetindo. A gente traça a linha média superior. A linha média facial, né? Que vai passar entre os incisivos superiores e incisivos inferiores. Uma linha vertical, tá? Aí, depois a gente traça uma linha horizontal que vai passar exatamente no meio entre as arcadas superiores, entre a arcada superior e a arcada inferior. Quando a gente une essas 2 linhas, a gente vai dividir a nossa arcada em 4 quadrantes, em 4 partes, tá? Que a gente chama quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, certo? E isso foi criado para que a gente possa numerar os dentes, tá? Eu tô traçando o caminho para a gente chegar nos números dos dentes. Então, o quadrante 1 é onde vai estar localizados os dentes superiores do lado direito. O quadrante 2 é onde vai estar localizados os dentes superiores do lado esquerdo. O quadrante 3 é onde vai estar localizados os dentes inferiores esquerdo. E o quadrante 4 é onde estará localizados os dentes inferiores do lado direito, como eu acabei de passar para vocês. Quadrante 1, dentes superiores do lado direito. Quadrante 2, dentes superiores, lado esquerdo. Quadrante 2. Quadrante 3, dentes inferiores, lado esquerdo. E quadrante 4, dentes inferiores, do lado direito. Assim, nós dividimos as arcadas em 4 quadrantes.
Agora vamos colocar nessa figura, nessa imagem, um plano para que vocês entendam como é que os dentes vão se localizar e como é que a gente enumera os dentes, tá? Lembre-se que aqui seria a linha média, tá? Que passa entre os incisivos superiores. Ó, aqui são os dois incisivos superiores, do lado direito e incisivo esquerdo. E aqui os dois incisivos inferiores, direito e esquerdo. Então, linha média, tá? Passando bem no meio das arcadas. E aqui essa linha vertical, né? E aqui uma linha horizontal que divide as arcadas superior e inferior. Então, como eu já falei anteriormente, a gente vai ter 4 quadrantes. Superior direito, que é esse daqui. Superior esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito, tá? Isso sempre olhando o paciente de frente. É aí que a gente consegue enumerar os dentes, tá, gente? Então, a gente partindo da linha média, a gente vai ter o dente 11, 12, é uma sequência numérica, viu, gente? Não tem segredo, é uma sequência. Dente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Lá na frente eu vou dizer qual é cada dente, tá? Do lado esquerdo, dente 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Cada númerozinho desse corresponde a um dente. Aí a gente daqui já vem para cá, que é o terceiro quadrante. Como é o terceiro quadrante, começa com o 3. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Depois a gente vem para o quarto quadrante, que é o inferior direito, quadrante inferior direito, é o quarto quadrante. Como é o quarto quadrante, a gente começa com o número 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Cada número desse corresponde a um dente, tá? Que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, o primeiro quadrante, o quadrante número 1, que corresponde aos dentes superiores que ficam do lado direito, começa todo com a numeração com o primeiro quadrante com 1. Por isso que é o 11, o 12 até o 18. O segundo quadrante, que é os dentes superiores do lado esquerdo, como é o segundo quadrante, é do 21 ao 28, começando, né? O terceiro quadrante, que é o lado inferior esquerdo, começa com 3, do 31 ao 38. E o quarto quadrante, que começa com 4, que é o inferior direito, é o quarto quadrante. Então, todos os números vão ter 4 na frente, que é do 41 ao 48, tá? Então, aqui vocês vão poder anotar, certo? Todos os nomes dos dentes de acordo com os números, tá bom? Então, dente 11, vamos começar pelo primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, tá, gente? Que são os dentes que ficam superiores do lado direito, primeiro quadrante. Então, temos dos dentes do 11 ao 18. O 11, dente incisivo central superior direito. O 12, dente incisivo lateral superior direito. O 13, dente canino superior direito. O 14, dente primeiro premolar superior direito. O 15, segundo premolar superior direito. 16, primeiro molar superior direito. 17, segundo molar superior direito. E o 18, terceiro molar superior direito, tá? Que seria... Aqui seria a linha média, que está cortado aqui para vocês entenderem melhor. Aqui seria a linha média. Então, partindo da linha média, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Incisivo central superior direito, incisivo lateral superior direito, canino superior direito, primeiro premolar superior direito, segundo premolar superior direito, primeiro molar superior direito, segundo molar superior direito e 18 é o terceiro molar superior direito. São os dentes contidos no primeiro quadrante. Pronto, então, gente, o segundo quadrante
que é o quadrante superior, arcada dos dentes superiores do lado esquerdo. Como é o segundo quadrante, começa com o número 2, que é o do 21 ao 28. Então, o 21, a gente vai ter o incisivo central superior esquerdo, o 22, incisivo lateral superior esquerdo, o 24, primeiro premolar superior esquerdo, o 25, segundo premolar superior esquerdo, o 26, primeiro molar superior esquerdo, 27, segundo molar superior esquerdo e o 28, o terceiro molar superior esquerdo, tá? Então, a linha média passa aqui, a linha média vertical aqui. Então, os dentes do segundo quadrante são os dentes superior esquerdo. A linha média passa aqui, então vai ser esses dentes que ficam exatamente do lado esquerdo da linha média, tá? Que é o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27 e o 28. Pela numeração, vocês já sabem identificar quais são os dentes, tá bom? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente agora saímos do segundo quadrante e vamos para o terceiro quadrante, tá? Que é o terceiro quadrante, a linha média passando aqui, são os dentes inferiores do lado esquerdo. É o terceiro quadrante. Dentes inferiores, lado esquerdo, tá? O terceiro quadrante, então todos os dentes vão começar com o número 3. Vamos do 31 ao 38, tá bom? Então, o 31 é o incisivo central inferior esquerdo, o 32 é o incisivo lateral inferior esquerdo, o 33 é o canino inferior esquerdo, o 34, o primeiro premolar inferior esquerdo, 34, o 35, o segundo premolar inferior esquerdo, o 36 é o primeiro molar inferior esquerdo, o 37, o segundo molar inferior esquerdo, e o 38, o terceiro molar inferior esquerdo, como a gente pode ver aqui, tá? Aqui seria o incisivo, ficou meio cortadinho, mas é ele, tá? O incisivo central inferior esquerdo indo até o 38, que é o terceiro molar inferior esquerdo, que são os dentes que ficam do lado esquerdo da linha média, no quadrante inferior, na arcada inferior. É o terceiro quadrante. Então, os dentes se numeram começando pelo número 3, porque se refere ao terceiro quadrante, tá? Vai do 31 ao 38. E, para terminar a numeração, nós vamos ter os dentes que ficam do lado direito na arcada inferior, que são os dentes do quarto quadrante, tá? Dentes da arcada inferior no lado direito. São os dentes inferiores do lado direito. Começando do 41, vai até o 48, como os outros. 41 seria o incisivo central inferior direito, 42, incisivo lateral inferior direito, o 43 é o canino inferior direito, o 44, o primeiro premolar inferior direito, o 45, segundo premolar inferior direito, 46, primeiro molar inferior direito, 47, segundo molar inferior direito e 48 é o terceiro molar inferior direito. Então, a gente imagina que a linha média está passando aqui, tá? Passando aqui, então, o quarto quadrante, que são os dentes que vai do 41 a 48, eles ficam à direita da linha média inferior, tá? Do 41 ao 48, do incisivo central inferior direito até o terceiro molar inferior direito. Gente, terminada a numeração dos dentes, tá? Vocês estudem, olhem com calma, porque não é difícil, é um raciocínio bem lógico. A gente também, o dente, além dele ter números, ele tem faces, certo? Ele tem faces. O dente, ele não é uma estrutura plana, né, ali única, ele tem várias faces e a gente agora vai estudar as faces dos dentes, tá bom?
Então, a nomenclatura das faces dos dentes são as seguintes. Vamos começar a ver agora, tá? Cada face. Lembra, a gente, para estudar as faces, a gente também vai se guiar pela linha média. A linha média é que vai indicar qual é a face do dente, tá, gente? Então, lembrando que a linha média passa aqui, né? Onde tem essa listrinha preta, a linha média. Passa entre os incisivos superiores. Aqui é o dente 11 e aqui é o dente 21. Dente 11 e dente 21. Dente 31, 41 e dente 31. Então, 11, 21, 31 e 41. A linha média passa exatamente nesse meio aqui. Então, a linha média é que vai nos dizer como é que se nomeiam as faces do dente, tá? Então, a primeira face que a gente vai estudar é a face mesial. Mesial, como o próprio nome diz, a face mesial é a face que se encontra mais próxima à linha média. Então, aqui é um dente 11, que é o incisivo central superior direito. Esse dente aqui é o dente 11, tá? Aqui é a linha média. Aqui é a linha média. Então, a face mesial é a face que fica mais próxima à linha média. Então, a face mesial é essa daqui. Tanto do 11 quanto do 21, porque a linha média está aqui. Do elemento 12, esse aqui é o elemento 12, que é o incisivo lateral superior direito. A face mesial é essa daqui, certo? Porque é a face que fica mais próxima da linha média. É essa daqui. Do dente 12 é essa. Do dente 11 é essa daqui. Dos inferiores o raciocínio é o mesmo, certo? A face mesial do 41, que é o incisivo central inferior direito, é essa daqui. Por quê? Porque é a que fica mais próxima da linha média. A linha média está aqui, então a face que fica mais próxima, voltada para a linha média, a gente chama de face mesial, tá? Todos os dentes têm sua face mesial. Você pega um dente, se você tirar ele da boca, e você vai botar ele numa posição, a face que fica próxima da linha média é a face mesial, a que fica voltada, a que fica mais próximo da linha média. Do mesmo jeito que nós temos a face mesial, que é a que fica voltada para a linha média, a que fica mais próxima da linha média, nós temos a face distal, que é a face que fica mais longe da linha média. Então, o dente vai ter duas faces, uma voltada para a linha média e uma mais distante da linha média, que a gente chama de face distal. Distal de distante. É a face mais afastada da linha média do arco. Então, se aqui nós temos o elemento 12, que é o incisivo lateral superior direito, a face mesial é essa, a face distal é essa daqui. É a que fica mais longe da linha média. Então, nesse dente aqui no 11, a face distal é essa daqui. Nesse daqui, se a linha média está aqui, a face distal é essa daqui. A face mesial seria essa e a distal é essa, tá? Aqui é a mesma coisa. Pela figura vocês vão conseguir entender bem. Então, face mesial é a face que fica mais próxima à linha média e a face distal é a face que fica mais distante da linha média, tá? Todos os dentes têm face mesial e têm face distal, ok? Outra face é a face vestibular. Lembra que vocês estudaram o vestíbulo da boca, tá? Que é o que fica voltado para a bochecha e para o lábio. Então, é a face vestibular, é a face da frente dos dentes, tá? Então, a face vestibular é a face de frente para os lábios e para as bochechas. Então, a parte do dente da gente, da frente. Lembre-se que mesial e distal são os lados do dente. Agora a gente está falando da face da frente dos dentes. Que fica voltado para o lábio e para a bochecha é a face vestibular. É a face que a gente vê quando sorri dos dentes, tá? Essa face da frente. É a frente do dente. A gente chama de face vestibular. É a que fica em contato com o lábio e com a bochecha, tá, gente? Todos os dentes têm face vestibular. É a face da frente, é a que a gente vê quando sorri. Se chama de face vestibular. É essa face da frente aqui, de todos os dentes. Tanto lá atrás também, os molares aqui. Isso aqui é um pré-molar. Aqui é a face vestibular,
Face vestibular do canino, face vestibular dos incisivos do elemento 12. Tudo isso é face vestibular, tá bom? Como nós temos a face vestibular, que é a face da frente, nós vamos tem a face que fica por trás. A face que fica por trás, a gente pode dividir em duas. Uma é a face lingual, que é a face de trás dos dentes inferiores. Por que lingual? Porque é a face que a língua fica em contato. Né? Se a gente passar a língua da gente nos dentes por dentro, a gente vai estar sentindo a face lingual dos dentes. Então, essa face de dentro, lembre-se que a de fora é a vestibular. A de dentro dos dentes inferiores, a gente chama de face lingual, tá? É a face dos dentes inferiores que fica em contato com a língua. Por isso a gente chama de face lingual. É a que fica por dentro dos dentes, tá? É a que a gente sente quando a gente passa a língua por dentro dos dentes de baixo, dos dentes inferiores. É a face lingual. Nos dentes superiores, como a gente não tem língua, a gente nos dentes superiores, na arcada superior não tem língua, né? O que é que a gente tem na arcada superior? O palato, lembra? Que é o céu da boca, o palato. Então, a gente chama de quê? De face palatina, face palatal ou face palatina, tá? Que é a face voltada para o palato dos dentes superiores. Então, a face que fica do lado de dentro, que fica em contato com o palato, com o céu da boca, certo? Dos dentes superiores, a gente chama de face palatina. Embaixo, face lingual, por causa da presença da língua. E em cima, a gente chama de face palatina, que é a que fica por dentro dos dentes, tá? Por fora é a face vestibular, tanto nos dentes superiores como inferiores. É face vestibular. Nos dentes superiores, por dentro, é face palatina. E nos dentes inferiores, a face que fica por dentro é face lingual. Agora vamos falar das faces que ficam nas pontas, tá? Essa face aqui, a gente já falou dos lados, tá? Face mesial, face distal. A gente está falando desse dente, do 11. Face mesial, face distal. Na frente, face vestibular. Por trás, face palatina. Sobrou que face? Aqui embaixo. Nos dentes anteriores, que é de canino a canino, a gente chama de face incisal, tá? Essa face cortante, que corta os alimentos. Aqui, canino, lateral, central. Central, lateral e canino. Essas pontas aqui, que é a parte que corta os alimentos, que rasga os alimentos, a gente chama de face incisal. E nos molares e pré-molares, que é essa face aqui de cima, que é a face que a gente usa para mastigar, para triturar os alimentos, a gente chama de face oclusal. Olha aqui, nos dentes inferiores, nos pré-molares e molares, tá, gente? A gente chama de face oclusal, que é a face de cima do dente. A gente vem do dente de cima, é a face oclusal. E nos dentes superiores também, face oclusal, dos pré-molares e molares. Então, dos incisivos, de canino a canino, a gente chama de face incisal. E de pré-molar até molar, a gente chama de face oclusal. A face oclusal é a face onde ocorre o quê? A trituração do alimento, onde a gente mastiga. A parte do dente que a gente mastiga, que a gente tritura o alimento, tá? A gente chama de face oclusal. Ok? Gente, é isso. Numeração dos dentes e as faces dos dentes, tá? A gente estava falando esse tempo todo dos dentes permanentes, certo? Os dentes descidos, que são os dentes de leite, também tem numeração, certo? A divisão dos quadrantes é a mesma coisa, linha média dividindo em direito e esquerdo, a linha vertical, a linha horizontal dividindo em superior e inferior. É a mesma coisa, os quadrantes. O que é que muda? É que a numeração
é diferente, né? E a quantidade de dentes é diferente. A gente já sabe que a dentição de leite descido, ela é menor do que a dentição permanente, tá? Então, seguindo a numeração, lá a gente terminou no quadrante 4. No dente de leite, a gente inicia do 5. Seria quadrante 5, 6, 7, 8, tá? Então a gente teria aqui do lado direito da boca de uma criança, lado direito superior, dente 51, 52, 53, 54, 55. Lembrando que dentição de leite, dentição descida, dentição de leite não tem premolar, tá? Não existe premolar. Quais são os dentes? Incisivo central superior direito descido, que é de leite, né? Você sabe que descido e de leite é a mesma coisa. Incisivo lateral superior direito descido, canino superior direito descido. Aí do canino a gente não tem premolar, pula direto para o molar, que é o primeiro molar superior direito descido e o segundo molar superior direito descido. Também não tem terceiro molar, certo? Não tem terceiro molar. Não tem aquele 18, 28, 38, 48. Assim como a gente também não tem premolar, certo? E a do de leite, a sequência é exatamente a mesma. Superior direito, do 51 ao 55. Superior esquerdo, do 61 ao 65. Inferior esquerdo, do 71 ao 75. E inferior direito, do 81 ao 85, tá? Seguindo a numeração. Começamos no permanente, quadrante 1, 2, 3, 4. Seguimos para o de leite, quadrante 5, 6, 7 e 8. Ok? Aqui é só uma figurinha para a gente terminar com os dentes de leite, tá? Na arcada. Que a gente vai vindo do 51 ao 55. As faces são a mesma do dente, tá, gente? Mesma coisa. A linha média passando aqui pelo meio, entre o 51 e o 61, e entre o 61 e o 71. E passando a linha horizontal aqui. Então, a gente vai dividir em quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, 4. No permanente, no de leite é quadrante 5, 6, 7 e 8. Lembrando que o de leite não existe pré-molar e não existe terceiro molar. Ok? Muito obrigada a todos e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.